Olá, meus irmãos, povo de Deus, de qualquer religião, paz e graça. Você já me conhece, para quem não me conhece, sou o pastor Edinaldo Souza. Faço parte do Ministério Missões Cristãs, Luz e Vida. Que em breve, em janeiro, estaremos com o nosso trabalho aqui, atuante, aqui em João Pessoa. Hoje quero trazer provas, contextos bíblicos, que o dízimo não é para a igreja e não é para os gentios. E também falar sobre a questão do devorador. O devorador não é demônio. O devorador não é demônio. E o dízimo não é para os gentios nem para a igreja atual. E depois que eu destrinchar algumas verdades aqui, estou aqui com a Bíblia no celular, que é a mesma sua Bíblia aí, você pode examinar também, trazendo a prova. Eu vou trazer aqui alguns esclarecimentos do texto. Então você já abre aí em Malaquias, que é costume dos pastores usar para aplicar a obrigação do dízimo e para chamar o povo de hoje da igreja de ladrão e que vai para o inferno e que se não der dízimo não tem salvação. Então, vamos examinar o texto. Malaquias capítulo 3, versículo 7 ao 10, que diz assim, né? Aliás, é o 8, né? 8. O 8 diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de ministro, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar bênçãos sobre vós, até que não tenha lugar suficiente para recolher, ou com maior abastança. E por causa de vós, repreendereis o devorador, e ele não destruirá o fruto da terra, e a vossa vide do campo não será estéril, assim diz o Senhor. E todas as outras nações lhe chamarão de bem-aventurado, assim diz o Senhor dos Exércitos, porque sereis uma terra deleitosa. Bom, por aí já basta. Então vamos lá. O dízimo, aqui nesse versículo 8, está se referindo que o homem rouba a Deus. É certo. Aqui está se referindo que aquele que não devolveu o dízimo está roubando, é ladrão, está roubando a Deus. E tem mais. E será amaldiçoado. Ponto. Isso aí não tem dúvida disso. A Bíblia, está escrito na Bíblia que é para trazer o dízimo e quem não trouxer será amaldiçoado. Aí diz assim, ó. E é para trazer para onde? Está aqui, ó. A casa do tesouro, que na época da lei era o templo do judeu. É para levar para lá. Dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar bênção sobre vós, como sem medida, e por causa de vós repreenderei o devorador. O que é as janelas dos céus? Quando Deus aqui está falando, através do profeta Malaquias, sobre abrir a janela do céu, ele está se referindo sobre chuva, não é sobre dinheiro. Aqui não é dinheiro. Que os pastores pregam que Deus vai abrir a janela do céu, vai abrir a porta de emprego, vai dar finança, o comércio vai dar certo, enfim, essas coisas. E quando não dá o dízimo, aí quebra um ventilador, quebra qualquer coisa, já diz, não é porque eu não estou dando dízimo, eu estou roubando. Não, não é. Não é isso. Aqui está se referindo à chuva. E eu vou provar isso. Já estou provando. E Deus fala também aqui. E aí manda trazer os dízimos. Para a nação de Israel trazer os dízimos.
Está falando aqui, Malaquias, Malaquias. E por isso repreenderei o devorador. Gente, o devorador não é demônio. Você vai abrir aqui em Ageu, capítulo 1, versículo 4. Abra aí na sua Bíblia em Ageu. Ageu não, desculpa, Joel. Ageu, Joel, tudo com J, né? Ageu, capítulo 1 de Joel, falei Ageu de novo, é Joel, profeta menor, Joel, capítulo 1, versículo 4, que diz assim, ó, sobre essa questão de devorador, tá aqui, ó. O que ficou da lagarta, o gafanhoto, peraí, vamos nessa outra versão que explica melhor, sempre essa versão é melhor. A versão JFA, que é a mais atual, né? Mas quer dizer a mesma coisa. Diz ali, ó. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Você vai no comentário aqui dos teólogos, você vai no comentário, eu vou aqui no comentário. Comentário bíblico Moody, tem comentário bíblico Sheldon, tem comentário bíblico Bacon, tem vários comentários. Eu vou pegar um deles aqui, ó. Moody, capítulo 4. Ele vai comentar o que é esse devorador, o que é esse migrador, o que é esses gafanhotos. Diz assim, ó. O comentário dele, ó. Gafanhoto cortador, migrador, devorador, destruidor, literalmente descrevendo 4 das mais de 80 espécies de gafanhotos no Oriente. Então, quando Jesus está se referindo aqui a devorador, não é demônio, são gafanhotos que vinham de época em época para destruir as lavouras, naquela época do judeu da nação. Então, como havia desobediência das ofertas que eram levadas ao altar, ao templo ali de Israel, levavam ovelha com a perna quebrada, levava animais com doenças, e isso estavam fazendo pouco caso das ofertas e dos dízimos, que o dízimo foi iniciado lá em Deuteronômio 14, que daqui a pouco eu leio com você como que os pastores não querem, só querem saber disso aí de Malaquias e pronto, não ensina mais nada. Então isso aí, esse dízimo e essa oferta era levada doente, coxo, com feridas, e Deus se revoltou e usou o profeta Malaquias para trazer uma sentença para o povo. Que povo? Os gentios não, o povo lá, da nação de Israel. Como que eu provo isso? Teve um irmão que perguntou, me prove que a Bíblia proíbe dar o dízimo. Não, a Bíblia não proíbe dar o dízimo. A Bíblia não proíbe fumar cigarro. A Bíblia não proíbe cheirar cocaína. A Bíblia não proíbe eu quebrar uma porta de um vizinho. Não tem isso. Não é assim. É porque quando se não tem argumento, no Facebook que eu estou tendo esse debate, aí vem com coisas drúxulas, algo sem sentido. Agora, a prova que eu dou para você e para mim, que o Malaquias está falando de dízimo, não é para a igreja, não é para o cristão. Se você, o povo, porque o pastor que está me vendo isso aí, não vai nem continuar. Assista até o final. Eu estou provando, eu vou provar na interpretação correta na Bíblia que isso não é dinheiro. Está aqui, você está lendo comigo aqui, ó. Está falando aqui no versículo 10, se você vai destrinchar, Deus está dizendo que vai derramar bênção, vai abrir a janela do céu, quer dizer, vai mandar chuva. E aí fala aqui do devorador, a parte que fala do devorador está aqui, ó.
repreenderei o devorador. E ele quem? O devorador, o gafanhoto. Não destruirá o fruto da vossa terra. Demônio não gosta de maçã. Demônio não gosta de banana. Demônio não gosta de verdura. Tá aqui, ó. E o gafanhoto não destruirá o fruto de onde? Da terra. E a vossa vide do campo não será estéril. Quer dizer, é um devorador. Quer dizer, é um gafanhoto devorador, não um demônio. Devorador, cortador, migrador, destruidor, não é demônio. São gafanhotos, nome dados a mais de 80 espécies de gafanhoto daquela época. Que essas pragas de gafanhoto vinham quando havia desobediência. Havendo a desobediência, o que era que Deus fazia? O que está escrito lá em 2 Crônicas 7,14? Que se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter de seus maus caminhos, eu abrirei a janela do céu, eu abençoarei essa terra. Quer dizer, se o povo se humilhar, a praga do gafanhoto vai embora e eu vou mandar chuva. É essa a interpretação correta. Abrir a janela do céu é chuva. E os gafanhotos, devorador, destruidor, migrador, cortador, eram gafanhotos que ele disse que ia repreender os gafanhotos, ia retirar o gafanhoto. Está explicado. Só não entende quem está bitolado ou com a lavagem cerebral da cultura do sistema evangélico da ganância. Tá aqui, não é demônio. Lá em Joel, que você leu comigo, está aqui. O que não comeu o cortador, comeu. O que deixou o cortador, comeu o migrador. O que não comeu o migrador, veio o destruidor. Isso não está se referindo a demônio. As pragas que vinham, até mesmo está tendo uma praga agora lá em Meca, lá no templo muçulmano, está vindo uma praga de gafanhoto lá. Tem um nome dele, tem mais de 70 nomes. Então, essa falácia e essa mentira que dizem para você que devorador é um demônio, isso é uma mentira. Isso é uma mentira deslavada. O dízimo, essas partes da Bíblia não são complicadas de explicar, são simples, mas eles não querem explicar porque eles querem que você fique sendo dominado a dar o dízimo e ameaça dizendo que você é ladrão e que você vai para o inferno. Então o sacrifício de Jesus não adiantou de nada. O dízimo é para a nação de Israel, o dízimo não é para os gentios, o dízimo não é para a igreja, o dízimo é da lei. Aí você me pergunta, pastor, como é que você sabe disso? Sabe por que você não sabe, muitos não sabem? Porque pega um texto fora do contexto e explica o que ele quiser. Uma heresia do dízimo. Se você, meu irmão, minha irmã, eu estou aqui aberto no livro de Malaquias. Vamos abrir aqui, eu vou botar a prova que eu vou dar para você que o dízimo não é para a igreja nem para os gentios. Abra aí na sua Bíblia, capítulo 1 de Malaquias, versículo 1. Está aberta aí a tua Bíblia aí, Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Que aqui diz tudo. Malaquias é 1, 2 e 3. Não é só Malaquias 3, 10 não, trazer os dízimos não. Aqui está dizendo para quem é o dízimo, que significado. Veja aí, ó. Veja aí, Malaquias, capítulo 1, versículo 1 em diante. Ele diz assim, ó. Peso, em outras traduções diz sentença. Nesta minha Bíblia aqui está dizendo peso. Em algumas diz castigo. Em outras diz sentença. Então vamos lá. Sentença da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Olha lá, olha lá. Sentença, castigo. Todo o livro de Malaquias fala das pragas dos gafanhotos. Fala da maldição que está tendo sobre a terra. Fala da desobediência do povo de Israel, daquela nação de Israel contra Deus. As ovelhas ia dar as ofertas e os dízimos com as ovelhas. Inclusive, dízimo não era dinheiro. O dízimo era dízimo da terra. Deuteronômio 14 está escrito isso, que eu vou ler já já para você. Então eles davam o dízimo manco, uma ovelha manca, doente. Então Malaquias, aqui nesse texto, está dizendo aqui, ó, primeiro, sentença do Senhor para a igreja de hoje. É para a igreja de hoje? Não. O livro de Malaquias é uma sentença de Deus
direcionada ao povo de Israel, à nação de Israel. Não é para os brasileiros, não é para os africanos, não é para a França, não é para os dias de hoje. O livro de Malaquias, que traz essa sentença do dízimo, que chama de ladrão, porque era ladrão mesmo, estavam roubando a Deus, era o povo da nação de Israel. Está aqui, ó. Sentença do Senhor, capítulo 1 de Malaquias, versículo 1. Peso da palavra, sentença do Senhor. Contra quem, gente? Está aí na sua Bíblia aí. Contra quem é o livro de Malaquias? Essa sentença. Contra Israel, através de Malaquias. Então, o dízimo. Malaquias 3:10 não está oficializando o dízimo. O dízimo já existia. O dízimo já existia. Que foi lá em Deuteronômio 14. Está lá escrito Você vai ler lá Deuteronômio 14, você vai... O capítulo 14 de Deuteronômio fala da criação do dízimo. E lá está escrito que o dízimo não é dinheiro. Nunca foi dinheiro, nunca foi moeda corrente. É hortelã, é o fruto do animal. Então é isso. Está explicado duas coisas. Primeiro, aqui nesse texto eu provei para você que devorador não é demônio, é gafanhoto. São vários tipos de gafanhoto. E quando Deus fala, repreenderei o devorador e abrirei a janela do céu, ele está se referindo que vai retirar os gafanhotos e mandar chuva na terra. Terceiro, aqui em Malaquias capítulo 1, eu estou provando para você que o dízimo está direcionado à nação de Israel, ao povo de Israel e não a nós. Então quem lê Malaquias, está aí a prova que o dízimo não é da graça, o dízimo é da lei, foi criado para a lei. Malaquias capítulo 3:10 não é para os dias de hoje, não é para a igreja de hoje. Mas quem está interessado em arrecadação e ostentar relógio de 100 mil reais, 500 mil reais, pastores aí ostentando riquezas e seus templos enormes e só vive no luxo, sua família, não quer ensinar isso a você. Entendeu? Aí você vai... Mas tem outra parte que fala aqui, não, mas tem dízimo no Novo Testamento. Lá em Mateus, capítulo 23, versículo 23. Jesus olha para os fariseus e diz assim, vocês fariseus dão o dízimo do cominho da hortelã, mas não praticam a fé, a esperança e o amor. Façam isso sem deixar de fazer aquilo. Vamos examinar esse versículo? Olha, Jesus aprovou o dízimo. Não, de jeito nenhum. Em primeiro lugar, Jesus não estava no tempo da graça. Primeiro ponto. Segundo ponto, Jesus não estava falando com a igreja, porque a igreja só começou após a morte e ressurreição dele. Não estava falando para a igreja. Para quem Jesus estava falando então? Para os fariseus e para os judeus que até hoje vivem lá no tempo da lei, que eles não aceitaram a Cristo. Jesus estava falando para o fariseu, para os fariseus, para os judeus que viviam na lei, que praticavam a lei. É tanto que nesse mesmo texto de Mateus 23, tem muita coisa escrita lá que os pastores não ensinam. Por exemplo, lá em Mateus está escrito que todo judeu ou todo servo de Deus tem que circuncidar, que é cortar a pele em volta do órgão genital masculino. E a gente não vê nenhum pastor fazendo isso, nem ordenando ninguém fazer isso. Como um dos 10 leprosos, que eu já repeti em outros vídeos, Jesus manda ele ir levar o sacrifício até o templo, como ordena a lei de Moisés. E ninguém ensina isso. Eu não vejo as igrejas com altar sujos de sangue, não. Mas o dízimo eles querem trazer, né? A circuncisão não querem trazer para a graça. A circuncisão eles não querem. O sacrifício de animal lá que tinha também não querem. Então Jesus Cristo, eliminando esse ponto aqui, ele não autorizou o dízimo. Ele estava falando para o fariseu. Entendeu? Muito bem. E antes da lei? Ah, mas o dízimo era antes da lei. Ações que aconteciam antes da lei não significa prova ou doutrina que é para ser praticado depois da lei. Não. Tem muita coisa que se praticava antes da lei
que ninguém pratica hoje. Mas só essa questão do dinheiro vai praticar, é? É fazer a gente de bocó, de idiota. E Moisés, Abraão, quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, as nações pagãs davam dízimo a seus deuses. As nações pagãs davam os seus dízimos a seus deuses naquela época. E para provar que Israel servia só a Deus, o homem de Deus deu esse dízimo, ofertou esse dízimo para simbolizar as outras nações verem que ele deu ao único Deus. Mas veja que foi uma única vez, não tem outra vez, e não foi moeda corrente. Então isso aí apenas apontava para a lei que ia ser criada, lá em Deuteronômio, capítulo 14, sobre o dízimo, a lei do dízimo. Leia Deuteronômio 14 quando você tiver tempo, e você vai ver que a lei do dízimo não é em Malaquias 3, 7, 8, 9, 10, não. Então, essa questão de ser antes da lei não prova nada, que o dízimo é para os dias de hoje. Está aqui provado aqui, olha, meu irmão. Malaquias capítulo 1, versículo 1. Para quem é o dízimo? Para quem é o dízimo? Para quem é esse livro? Quem é direcionado? Para quem é direcionado o dízimo? Essa cobrança roubará, realmente o dízimo roubará o homem a Deus. Tem pastor que diz assim, não, mas o dízimo aqui a gente não obriga ninguém a dar o dízimo não. Dar o dízimo é por amor. Agora repara, se quem não dá o dízimo, ele não fica observando quem dá o dízimo e quem não dá. E às vezes a pessoa se sente constrangida de dar o dízimo porque o tratamento é diferenciado. E outra coisa, não existe essa história de dízimo por amor, dízimo por fé, dízimo por gratidão. Não, eu dou o dízimo por gratidão, tá errado, viu? Ah, eu dou o dízimo por amor. Você tá errado se dá o dízimo por amor. Não é por amor não, porque o dízimo é obrigação. Segundo Malaquias 3, capítulo 8, 9 e 10, quem não desse o dízimo, quem não der o dízimo, está roubando a Deus. E é amaldiçoado. Está debaixo de uma maldição. Agora o que você não entende, que você não quer entender, o que estão explicando errado é que isso não é para mim. Isso não é para a igreja de hoje. Isso não é para o tempo da graça. Não existe dízimo para o tempo da graça. O dízimo é para o tempo da lei. Esse texto aqui não é para mim, não é para você, não é para a igreja. Está aqui em Malaquias 1, capítulo 1, versículo 1. Sentença de Deus contra Israel. Está em Malaquias. Eles não vão ler isso para você, porque ele quer continuar lhe enganando. Está aqui, ó. Sentença de Deus contra Israel, usando o profeta Malaquias. Agora, cadê o capítulo 3? Vamos para o 3 aqui. Malaquias 3. Mas eu não vou para o 10 não, nem para o 8. Vamos logo para o começo. Diz aqui, ó. Malaquias capítulo 3. Continua dizendo para quem é o livro de Malaquias, para quem é essa sentença, para quem é esse dízimo. Está aqui, ó. Eis quem envia o meu mensageiro, que prepara o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu tempo o Senhor. A quem buscais da aliança? A quem desejais que o Senhor vem, e diz assim o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda e subsistirá com isso? Versículo 3. Aqui, deixa eu passar mais um pouquinho quando eu quero chegar aqui, ó. Versículo 4. O celular aqui vai dar uma pana, ele vai com muita violência. O 4. E a oferta de Judá, continua aqui o versículo 3, né? E se assentará como fundidor, purificador, purificará os filhos de Levi, e refinará como ouro, quer dizer, castigo, né? E como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Está dizendo aqui no versículo 3, que Deus vai assentar-se-á um fundidor e vai provar Israel como prova o ouro fino, os filhos de Levi, e refinará como ouro, prata. Então, ao Senhor trarão oferta em justiça. Por quê?
porque estavam trazendo oferta manca, oferta manchada, oferta com ferida, roubando o que era de Deus. Então, quer dizer, Deus está dizendo, eu vou trazer justiça, vai vir gafanhoto, o céu vai ser fechado, não vai vir chuva, e eu vou trazer justiça. Aí, e a oferta de Judá de Jerusalém será agradável. Não estava sendo agradável. A oferta de quem? Da igreja de hoje? Não. A oferta de Jerusalém será agradável. E chegar-me-á voz em juízo e serei minha testemunha. Aí ele continua trazendo julgamento contra os que defraudam os órfãos. Tá? Vai continua. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, olha aí, não é para hoje. Malaquias não está escrito a sentença do dízimo, não é para hoje. Tá, se você continuar lendo, se você não ler só Malaquias 3:8, você vai entender que o próprio Malaquias, dentro do contexto, eles tiram Malaquias capítulo 8 e 10 fora do contexto para inventar um pretexto para enganar. Está aqui, ó, continua Jacó. Desde os dias dos vossos pais se desviaste dos estatutos e não guardaste, tornais a mim. E vocês dizem, quem te tornando, Senhor, dos exércitos? O que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Aí continua. Nos diz, nas ofertas, vós me roubaste toda a nação. Que nação, meu irmão? De Israel, leia. Meu irmão, você que não é aquele cego, que não quer ver, que é o pior cego, é aquele que não quer ver. Se você quiser saber para quem é o dízimo, para quem é essa sentença do dízimo, é só começar a ler Malaquias do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e não ler apenas o capítulo de Malaquias capítulo 3, 10. Você está entendendo? E no novo, pronto, está explicado, né? Devorador não é demônio. Está lá em Joel capítulo 1, 4. Quando Deus diz, eu abrirei a janela dos céus, está falando de chuva. E repreender o devorador, está falando de gafanhoto, se não demônio. Está explicado isso aí. O dízimo, eu provei que o dízimo não é para a graça. O dízimo está direcionado à nação de Israel. E um outro ponto aqui, para a gente ir de ponto a ponto. Dízimo nunca foi dinheiro, nunca foi moeda corrente. Nunca na Bíblia dízimo foi dinheiro. Você está entendendo, meu irmão? Procure aí, não é dinheiro. Ah, mas na guerra, os despojos de guerra lá, de Abraão, de Jacó, aquilo ali foi uma vez e não foi moeda corrente. Não foi moeda corrente, deu apenas uma vez. E outra, meu irmão, biblicamente o dízimo não é mensal. O dízimo, exatamente desta forma, o dízimo era anual. Lá em Deuteronômio capítulo 14, era escrito assim, era anual, sempre foi. E depois surgiram o dízimo, são 4 tipos de dízimo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, concluindo essa parte, que eu estava falando que era anual e estou continuando falando que na Bíblia, no Novo Testamento, não tem uma afirmação que exista que dízimo era oferta, que dízimo era praticado na época onde só se praticava a oferta voluntária no Novo Testamento. Não tem nas cartas de Paulo, não tem nas cartas de Timóteo, não existe dízimo na igreja cristã, no início da igreja evangélica cristã, evangélica não, igreja cristã. A igreja evangélica é uma vergonha hoje, não é? Falando igreja cristã. O corpo de Cristo, naquele tempo, quando iniciou a igreja, não tem dízimo. Apenas tem oferta voluntária. Está lá escrito, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propor no seu coração, com alegria, não com tristeza, nem por necessidade, mas sim por amor. Porque Deus ama o que dá com alegria. Se dízimo fosse real, nessa parte das cartas que Paulo ensinando às igrejas as doutrinas da ressurreição, sobre casamento, sobre oferta, teria que ter falado sobre o dízimo, mas não tem, não existe. Isso é a maior mentira desse mundo gospel, desse sistema religioso
aonde eu fui enganado durante quase 40 anos, ou a vida inteira. Quando você, eu quero dizer para você, eu quero essa parte do dízimo, eu quero encerrar, eu tenho um curso bíblico, onde muitas pessoas no Brasil tenham causado alguma polêmica, não é porque eu queira polêmica, mas a verdade tem que ser dita. Muitos no Facebook estão me chamando, eu não estou querendo dizer que você não oferte. Me chamaram de mão de vaca, me chamaram de falso cristão, falso profeta, herético, é verdade. Agora, mentir para o povo não é heresia, né? Que eu estou provando aqui. Estou mentindo para você. Então, eu tenho um curso bíblico que prova que dízimo não é obrigatório, dízimo não é para a nova aliança, dízimo não é para os gentios e devorador não é demônio, como está aqui em Joel escrito. Tem um curso completo. Você manda o seu WhatsApp para mim e eu envio esse curso completo para você sobre isso. Com textos bíblicos, com prova, com interpretação, com comentário. É um livro. Isso não é nem um curso, é um livro. E eu dou para você, ok? O meu telefone, para você anota aí, é o 83 aqui da Paraíba, 98910 4085. Mas não terminei ainda não, eu quero terminar já já. Então veja bem, isso são igrejas, a religião querendo trazer atitudes, práticas cerimoniais da velha aliança, do tempo antigo, do Antigo Testamento, da velha aliança, para hoje, com o interesse de apenas tirar o seu dinheiro. É voto, é dízimo, é primícia, e depois inventam as campanhas. A intenção é tirar o seu dinheiro. A intenção é essa. Então eu quero lhe explicar, meu irmão e minha irmã. No dia que você quer dar esse dízimo por amor, que você chama de dízimo, que é 10%, você pode dar 8%, você pode dar 15%. Mas não é dízimo que você está entregando. É oferta de amor. Porque dízimo estão usando como troca. Como se Deus fosse algum comerciante de feira livre. Você me dá o dízimo que eu dou isso. Você me dá um voto que eu dou isso. Você compra essa Bíblia de R$ 950, que você terá o melhor ano de sua vida. Quer dizer, a teologia da prosperidade, esses neopentecostais e pentecostais, que eu não me considero pentecostal, nem neopentecostal, nem tradicional, nada disso. Sou batizado com o Espírito Santo, tenho o dom de língua, tenho o dom de discernir. Deus me deu o dom da palavra, para a glória e honra dele. Mas não é por isso que eu sou pentecostal, nem neo, nem esse rótulo, não. Você, quando não deu o dízimo lá na igreja, lá onde ameaçam você, dizendo que você é ladrão, que você vai para o inferno, é mentira. Você não é ladrão se você não der o dízimo. Agora, eu não estou incentivando aqui a você não ofertar na casa de Deus. Como querem dizer que eu era mão de vaca, que eu não quero dar dízimo. Não. Inclusive, eu dou até mais do que dízimo. Já a minha vida inteira, muito mais do que dízimo. Que é 10%, né? O dízimo. Então, não estou querendo dizer com isso, estou querendo alertar você, minha irmã, meu irmão. No mês em que você não puder dar os 10%, você não é ladrão. Porque o dízimo não é para você cumprir. Não é para mim cumprir. Não é para nós, os gentios, cumprir. Era para a nação de Israel. E devorador não é demônio. Devorador era gafanhoto, migrador, cortador, destruidor, que tinha naquela época, quando vinha, está lá em Joel capítulo 1, versículo 4. E o dízimo eu provei aqui para quem é. Malaquias capítulo 1, versículo 1 fala que é sentença de Deus para Israel, para contra o povo de Israel, utilizando por intermédio o profeta Malaquias. Então, deixe de ser cego. Se liberte dessa questão. E eu nem me direciono a pastor, porque pastor, como ele aprendeu isso, ele não quer perder, como diz o português aqui do Brasil, a mamata de ter o seu dízimo. Eles até dizem que sem dízimo não tem como pagar a conta. Aí como é que vive a Guerra do Véu no Brasil inteiro? E como é que vive a igreja Missão de Fé lá em Fortaleza, do meu amigo pastor Jardel Fernandes, que tem um canal no YouTube? Como é que vive a igreja de um amigo meu, o nome dele é Capriles, André Capriles, do Espírito Santo, que tem mais de 20 congregações espalhadas no Brasil, sem oferta de dízimo. Agora, quando a gente fala isso, tem muita gente que é avarento,
que é mão de vaca, que não é o meu caso, que me acusaram, né? Está perdoado em nome de Jesus. E não quer ajudar na obra de Deus, no reino de Deus. Isso aí Deus está vendo também, né? Quem pouco planta está lá em Coríntios também. Pouco semeia. Quem muito planta, muito semeia. Está querendo dizer o que aquilo ali? Que você vai na igreja, pega umas notas lá e vai se separando. As de 100, as de 50, as de 20, as de 10, pega de 2, uma prata e bota lá. Isso aí não está dando com alegria não, a oferta. Isso é outra coisa. Então quando a gente prega isso sobre o dízimo, desmascara essa falsa doutrina do dízimo obrigatório para o cristão, que é uma falsa doutrina. Aí muitos avarentos gostam, porque tá bom, então gente não quer dar dinheiro nenhum, oferta nenhuma para a causa de Deus. Isso aí é outra coisa de avarento. De jeito nenhum. Você pode dar 10% ou até mais, 15, 20, 5%, 7%, isso aí é segundo o propósito do seu coração. E não se chama dízimo. Na Bíblia, no Novo Testamento, não tem nenhum versículo bíblico, primeiro, que dízimo é dinheiro, que nunca foi dinheiro. Segundo, obrigando a você dar o dízimo, não, você vai para o inferno porque é ladrão. Tem uns que dizem até assim, não beba água, porque a água foi comprada com dízimo. Não sente na cadeira, porque a cadeira foi comprada com dízimo. Não sente nem na calçada, nem no terreno, porque o terreno foi comprado com dízimo. Isso é verdadeiros filhos de Satanás quem faz isso. Porque primeiro, Deus não ordenou ele a obrigar ninguém a dar dízimo. Dízimo não é obrigatório. Entenderam, meus irmãos? Eu estou realmente... Tem outras questões aí, que em outros vídeos... Eu quero encerrar esse tema dízimo por enquanto, que depois eu volto com ele de novo. Nos próximos vídeos eu falarei da nossa missão, que nós vamos fazer aqui em João Pessoa, orar por pessoas. Nem que seja 2, 3, 4, 10, não importa. Vamos orar por pessoas que são vítimas de bruxaria, de feitiçaria. Pessoas que precisam de libertação espiritual, que está sofrendo com perturbação espiritual, ouve vozes, vê vultos, tem perturbação em casa, o casamento está uma desgraça, a vida está totalmente destruída, pessoas querendo se matar com depressão. E isso tem em muitos casos, a maioria deles são espíritos malignos que estão atuando nessas vidas. E eu e a pastora Sônia temos esse ministério. E em breve, em janeiro, estaremos aqui com esse ministério. Agora, sempre, eu quero dizer a você, para encerrar, ou quase encerrando, né? Eu digo que vou encerrar, não que encerro. Na nossa igreja não tem bala ungida, não tem tijolo ungido, não tem passar por debaixo de porta, não tem lugar sagrado, porque também essa é outra heresia que ensina aí, né? Que a igreja, o altar é lugar sagrado. Não existe lugar sagrado, não tem na nossa missão. Lá você não vai encontrar essas palhaçadas que você está encontrando aí nas igrejas pentecostais e neopentecostais, que é um pulo, um rodo, dá uma cambalhota. A maioria estão falando, inventando línguas estranhas de mentira, estão até dando cursos de línguas estranhas. É profecia do óbvio. Se o pregador, o pastor não falar em mistério, não é de Deus. Então, essas palhaçadas, esses desrespeitos com a palavra de Deus, não teremos na nossa igreja. E a libertação na nossa igreja será de graça. De graça receber e de graça dar. É assim como o Senhor, o próprio Jesus Cristo falou. A pastora Sônia, hoje a pastora está comigo, ela nunca pagou, nunca fez um voto numa campanha, nunca fez uma fogueira santa, nada de nada, para ser liberta de um feitiço feito na boca de um sapo, que ela ia ser internada como louca. E hoje está liberta, não pagou nada. Então você, que é aqui de João Pessoa, fique atento nos nossos vídeos, no nosso Instagram e no nosso Facebook. É sempre Pastor Edinaldo Souza. Você vai me encontrar lá o meu rosto, da pastora Sônia, e você vai deixar lá o SOS da oração. E também esse SOS, esse telefone, é para aconselhamento, para entregar esse curso, esse livro que fala sobre o dízimo, né? Que dízimo não é obrigatório e não é para os dias atuais, para a igreja de hoje. E devorador não é demônio. Para entregar esse livro também, de graça, em PDF. E também falar sobre o início das nossas missões aqui em João Pessoa, tá ok? Que Deus abençoe, eu espero que você tenha compreendido, que você leia esses textos que está dentro do livro. Isso é só apenas 10% do livro que eu falei para você aqui.
provei primeiro para quem é, um resumo para encerrar, para quem é direcionado o dízimo, que é o livro de Malaquias, que o profeta Malaquias foi usado para dar a sentença de Deus contra a nação de Israel, não contra a igreja de hoje. Dízimo não é da lei. Dízimo nunca foi dinheiro, entendeu? Nunca foi dinheiro, sempre foi alimentos e verduras, o fruto da terra. Devorador não é demônio. E você não é ladrão se você não der esse tal dízimo que estão pregando aí que é para hoje, que não é. Ok? Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode ligar para o meu WhatsApp. É 839 8910 4085. Que Deus abençoe, que a graça de Deus esteja sobre sua vida e que haja libertação na sua casa, na sua família. Eu declaro em fé, em nome de Jesus, libertação, cura e salvação para a tua vida. Lembre-se, aceite a Jesus, conserte sua vida hoje, porque amanhã você não sabe se está aqui neste plano terrestre. Tá bem? Juntos faremos muito, separados, pouco ou nada. Fica na paz.